Olá, olá Cláudia, prazer ter aqui você de novo. Vero Fabris, qual é o nome mesmo, né? Não dá para eu saber assim, né? Tava até falando na live anterior de meditação, que às vezes as pessoas colocam uma forma, o nome aqui, porque não consegue outra forma, né? Porque às vezes os nomes já estão todos. Aí eu não sei como é o nome da pessoa. É Vera? Vamos lá, eu sempre gosto de aguardar um pouquinho, né? Uns 5 minutinhos. Para então começar. Cláudia, gostou da meditação? Você participou, né? Você gostou da meditação? Vamos deixando as pessoas irem chegando. Daqui a pouquinho eu já começo, independente do número de pessoas. Tem pessoas que estão aqui que eu vejo e tem outras que eu não vejo. Só no final é quando eu vou salvar o vídeo é que eu sei quantas pessoas entraram. Gostou? Que bom, Cláudia. Que ótimo que você gostou. Cristina, bem-vinda. Dá um tempinho para a gente começar. É às 7h05 eu começo, independente do número de pessoas que está aqui, porque depois fica gravado. As pessoas vão vendo depois. Faltam 2 minutinhos para começar. Mas tem muitas pessoas que estão vindo sempre as mesmas para a meditação que eu dou antes, né, dessa live. Muitas pessoas têm vindo já fixa, né, e muitos assistem depois, por causa de horário, essas coisas, né, porque fica gravado, eu deixo gravado. Toda terça e quinta, agora quinta também, toda terça eu tô fazendo uma live, né, de entrevistas que chama Nós Precisamos Falar Disso. Oi, Lili. E aí essa live, ela acontece toda segunda às 19 horas, mas agora eu abri quinta também às 19 horas, porque eu já tenho bastante pessoas para serem entrevistadas com temas bem relevantes, bem interessantes. Aí eu abri quinta, porque senão já ia ficar muito distante, porque eu já tenho pessoas até... Eu tô vendo você aí, Lili, eu já tenho pessoa até 31 de agosto, né? Tô dando um tempinho pra gente começar, falta mais 1 minutinho. Dependente do número de pessoas aqui, eu já começo, porque depois fica gravado, quem não puder assistir agora. Oi, Maria Amélia, querida, bem-vinda de volta. Lili, bem-vinda de volta. Cristina. Então, eu vou começar, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Rita, querida, minha amiga aqui de volta. Ontem, a live, né, da entrevista que eu faço foi sobre o tema, né, e o título foi Sexualidade, Sexo e Relacionamento Amoroso. E foi muito interessante, foram duas sexólogas, a Sheila Reis e a Suelen Cernada, e falamos várias coisas, né, esse tema é muito rico. Mas uma das coisas que eu achei bem interessante foi quando elas falaram sobre a intimidade de casal, né? A importância da intimidade, como a intimidade une o casal. E apesar de ter sido ontem uma live sobre sexualidade, sexo e relacionamento amoroso, a intimidade realmente que é a mais importante, não que a sexual não seja importante, claro que é, mas a que realmente faz a diferença e que às vezes quando não tem para pior, né, é a intimidade, mas não é a intimidade do sexo, é a intimidade que o casal consegue fazer. E como é que se consegue essa intimidade? Quando você consegue se abrir para o outro. Porque elas falaram uma coisa muito interessante que é verdade.
Tem casais que conversam muito, que tem um relacionamento bacana, um relacionamento legal, que às vezes vivem anos juntos, tem muita conversa, saem, mas não tem intimidade. Não tem intimidade. Porque a intimidade que você tem é quando você consegue se abrir para o outro, falar dos seus desejos, das suas emoções, né, do que você sente. É nesse momento que você consegue criar intimidade, que você mostra as suas fraquezas. E aí, nesse momento, não é quando você fica cobrando as atitudes do outro, isso não é intimidade. É quando você fala de você, que você consegue se abrir. Aí, os seus desejos, as suas vontades, né? Isso sim, aí você é um outro tipo de união que você consegue formar com seu parceiro ou parceira. Então, isso aí é uma coisa que, sabe, me tocou. Eu falei, caramba, é mesmo, é verdade. Você pode ficar com alguém anos e você não tem intimidade com aquela pessoa. Esse tipo de intimidade, que é a mais difícil. É a mais importante e a mais difícil. É a que você consegue se expor, né? Você se expõe. Essa é a intimidade mais verdadeira e a mais difícil, mas a mais importante. Então, essa minha live de ontem, ela ficou gravada, ela vai vir depois para cá pro Instagram também, mas ela tá nesse momento, ela tá no YouTube e tá na minha fanpage e tá no meu Face sem ser a fanpage também. Vale muito a pena dar uma olhada lá, porque foi uma live bastante interessante. Os temas já por si só já diz sexualidade, sexo e relação amorosa. E a forma que elas falaram, que as duas psicólogas e sexólogas foram abordando, foi muito, muito interessante. Então, convido vocês para darem uma olhada lá, que tem muito a acrescentar. E aí, aqui hoje, agora, eu escolhi até imprimir aqui, eu vou falar hoje, vou tirar algumas dúvidas, falar alguma coisa sobre meditação, que são dúvidas comuns a muitas pessoas, tá? Então eu mesma deixei umas perguntas aqui, mas se vocês tiverem outras perguntas que quiserem fazer, é só escrever aí, tá? Que aí eu respondo. Então são algumas dúvidas que as pessoas têm. Que eu também, quando comecei a meditar, eu também tinha algumas dúvidas, claro, né? E quando eu escrevi o meu livro sobre meditação, que eu tenho 2 livros publicados pela editora Record, né? Um é sobre meditação, que chama-se O que é Meditação, que está na 5ª edição, que é um feito aqui no Brasil, né? E o outro é Durma Bem, Acorde para a Vida, que é um livro sobre problemas de sono, sobre insônia, como resolver. E quando eu escrevi esse livro de meditação, já tem anos que eu escrevi, estou escrevendo meu 3º livro agora também sobre meditação. Quando eu escrevi esse livro, eu tive que pesquisar muito. Toda vez que a gente escreve, a gente, pelo menos eu e muitos outros, eu não sei quando você faz poesia, mesmo assim você tem que ler muito, você pesquisa muito. E ali eu consegui tirando e percebendo que eu tinha muitas dúvidas, que eu nem percebia que eu tinha, e foram muita leitura que foi esclarecendo muito. E nesse livro meu eu coloco ali, é um livro bem, bem prático, bem simples, tem umas técnicas de meditação ali, mas tem também falando sobre a importância de meditar, as mudanças que a meditação traz na nossa vida, né? E o outro livro, que é sobre sono, eu escrevi porque eu tinha muito problema de sono, né? Eu tive muito problema, eu sempre fui uma pessoa noturna e muitas vezes eu tinha que acordar cedo e não conseguia dormir enfim. Então eu escrevi esses 2 livros e estou escrevendo. Você tem o quê? Você tem o livro ou você tem problema de sono, Lili? Você botou que eu tenho? Então, eu vou começar aqui a falar algumas coisas que eu mesma escrevi aqui como pergunta, tá? De dúvida de meditação. E se vocês tiverem outras, por favor, escrevam aí que eu vou respondendo, tá? Então, a primeira que tem surgido, que as pessoas têm falado, é por que nessa pandemia se ouve falar tanto em meditação?
Então já vieram falar para mim hoje, nossa, hoje que eu estou dizendo nesse momento, né? Nossa, eu tenho todo lugar que eu vou, toda plataforma que eu entro, toda rede social. Ah, você tem um livro, Lili, que bacana. Você foi na minha noite de autógrafo? Não, não, já tenho, já minha memória, às vezes eu fico assim meio, não tenho certeza. Que bacana, você gostou do livro? Do sono? Você tem o do sono ou da meditação? Aí então, as pessoas têm me perguntado, né? Por que está se falando tanto em meditação? Eu nunca vi falar tanto, nunca entrei nas redes sociais e tem lives e tem palestras, ou as pessoas fazem palestras sobre outros temas e de repente, pá, fala na meditação. Bom, em primeiro lugar, pelo próprio momento que nós estamos passando, que é um momento muito delicado e que a gente precisa realmente ter ferramentas internas, porque não são as externas que nos deixam centrados, né? Nesse momento, então, as externas só nos descentram mais ainda, desarmonizam mais ainda, né? Então, como a meditação, ela harmoniza, ela centra, ela equilibra, nesse momento está se falando mais do que nunca em meditação, porque as pessoas estão utilizando e estão precisando de ferramentas internas. Ah, você tem o da meditação, Lili, que bacana. Muito legal. Se um dia você quiser, eu autografo para você, tá? Com o maior prazer. Então, e você você gostou do livro? É um livro fácil de ler, né? Não é porque eu escrevi, não, mas é um livro fácil de ler, né? Eu sei porque uma das coisas, eu recebi muitos feedbacks desse livro, né? E uma que eu nunca mais esqueci, a pessoa escreveu assim: Sandra, eu leio o livro quando eu estou no metrô indo para o trabalho ou voltando do trabalho. E a impressão que eu tenho é que você está sentada do meu lado falando comigo. Isso aí foi uma coisa muito confortadora para mim, né? Porque quando eu escrevo, né? É que eu escrevi os 2 livros, estou escrevendo o terceiro, eu escrevo sempre assim. Será que eu tô sendo... Será que a pessoa tá... Que eu tô ali do lado da pessoa? Será que eu tô conseguindo ser clara, objetiva e de uma forma leve, suave? Então tem essa preocupação, né? Mas vamos voltar aqui à meditação, por que ela está sendo tão falada nesse momento e por outras pessoas. Realmente, olha, outro dia eu assisto bastante lives e bastante palestras, porque para mim é interessante, me acrescenta, né? Emprestou pro seu filho, Lili, que legal. E me acrescenta e me dá sustentação, bases, né? Até para tudo que eu falo, para as minhas lives. Eu sempre gosto de estar me atualizando, isso é importante. Então, outro dia eu assisti duas palestras muito interessantes. Uma, na verdade, foi um curso dado pela PUC do Rio Grande do Sul. O nome do curso era Administração do Tempo e Produtividade. Um foi dado por um professor que eu, infelizmente, eu não anotei, eu tenho, mas esqueci o nome agora, e outro por uma professora, todos dois super bem conceituados, não só aqui no Brasil, como em outros países, tá? E aí, administração do tempo, produtividade, muito interessante que eu não sabia, em determinado momento, os dois, cada um em tempo diferente, falou sobre a meditação. A importância da meditação, como a meditação ajuda para você saber administrar seu tempo, como a meditação ajuda para que você tenha mais produtividade. Então foi muito interessante. Aí depois eu assisti uma outra palestra, um outro dia, sobre esse momento que nós estamos passando. Eram psicólogas, também de uma faculdade, não era de faculdade, Universidade Federal, acho que do Rio Grande do Sul também. Eram duas psicólogas falando sobre como lidar, né? Como é que essa pandemia está afetando emocionalmente as pessoas, o equilíbrio das pessoas, o que está acontecendo. E eu não esperava também, apesar de que podia, e também as duas falaram sobre a importância da meditação nesse momento, que como é uma ferramenta poderosa para ajudar a gente a se manter equilibrados e conseguir transitar por esse momento de uma forma mais tranquila.
mais seguro em nós mesmos, né? Porque é um momento muito delicado esse. É um momento que gera muita insegurança, incertezas, né? E realmente, quanto mais a gente vê as notícias sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, que cada vez vão descobrindo mais coisas, mais inseguros realmente nós ficamos. Não só preocupados em pegar a doença, né? Como também de para onde que vai parar, como é que vai ser isso em termos de trabalho, em termos de como é que vai ser o mundo pós-pandemia, como é que tá agora, enfim, é um momento muito delicado mesmo, que a gente não tem, nós não temos como transformar isso, como mudar o que está acontecendo, nós não temos, né? Nós não temos uma solução para isso, mas nós temos como se manter o mais equilibrado que pudermos para lidar com isso. Então a meditação aí entra como uma ferramenta poderosíssima. Por que ela está sendo tão falada nesse momento então? Por conta disso. A meu ver, seja bem-vindo, Tião, a meu ver, por todos esses anos que eu pratico meditação, já são mais de 15, não, de 15 que eu ensino meditação, mais de 25 que eu pratico. Realmente eu posso dizer com certeza que é a ferramenta mais poderosa que eu conheço para que realmente você não só transforme a sua vida, mas que você consiga se manter equilibrado e dentro do momento presente. Então, quando você está vivendo o presente, mas você não está com a mente no passado, ou principalmente atualmente no futuro, você fica menos ansioso, ansiosa. Então é claro que se você fica menos ansioso e ansiosa, você consegue lidar de forma melhor com as situações que você não tem controle. Situações externas que acontecem independente da sua vontade. Tem outras formas? Tem terapia, tem yoga, tem outras formas, mas eu vou ser sincera, eu não conheço nada igual a meditação. Eu faço terapia, eu continuo fazendo, volta e meia eu faço, fico 1 ano, 2 anos, porque o autoconhecimento é muito importante, a terapia ajuda, mas não tem nada igual a meditação, tá? Eu já vejo assim a terapia como uma complementação da meditação e não a meditação como uma complementação da terapia, né? Se tem psicólogos aqui, mas é assim que eu vejo, é assim que eu sinto. É assim que eu sinto. Então, se vocês puderem incluir a meditação na vida de vocês, vai ajudar muito, não só nesse momento, mas por toda a vida de vocês, tá? Então, isso é a primeira pergunta. A outra pergunta que é uma pergunta que tem muito a ver com meditação, por favor, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer. É o seguinte, é possível silenciar totalmente os pensamentos quando meditamos? Nossa, isso é uma pergunta constante e eu tenho uma aluna agora que está comigo de meditação, agora eu só estou trabalhando online, né? Então uma das pessoas é uma aluna minha e ela nunca acreditou que ela fosse meditar, né? Ela fala assim, nossa Sandra, eu nunca acreditei que eu fosse conseguir meditar, que eu fosse priorizar isso na minha vida. E ela hoje está priorizando e está meditando e já sentindo logo, as diferenças você começa a sentir muito no início logo. E ela ficava muito preocupada em que, não, mas eu não consigo, minha mente não para, meus pensamentos não param. A gente não para de pensar quando a gente medita. Isso é uma fantasia. Imagina, nós temos um cérebro pensante, ainda bem. Se o cérebro parar totalmente de pensar por muito tempo, porque a gente morreu, tá? Porque o cérebro, ele tá o tempo todo em movimento, ele tá o tempo todo pensando. O que acontece na meditação é que a gente consegue aquietar o barulho dos pensamentos. E tem sim, depois com a prática, a gente consegue por alguns segundos realmente ficar num silêncio total da mente. Que é aquele que a gente sente, é o nirvana, né? É uma coisa assim fora do comum que a gente sente, porque nesse momento que você consegue realmente silenciar a mente, que dá esse vazio, é impressionante, porque é o momento que você se percebe conectado com o universo como um todo.
Mas isso você consegue com a prática, com o tempo, e não deve ficar buscando durante a meditação, senão atrapalha. A meditação, ela é por si só, ela acontece por si só. Não é para você buscar nada na meditação, não precisa. Ela por si só já traz as respostas com o tempo e com a prática. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas às vezes falam, você faz meditação da compaixão? Você faz meditação da criatividade? Não, eu não vou numa meditação específica assim. Primeiro que essas meditações são conduzidas. E a única meditação que eu faço conduzida, faço umas outras, mas é sempre voltada para o relaxamento e consciência corporal. Eu não faço uma meditação porque não precisa você ter uma meditação focada em deter. A meditação da compaixão não precisa. A meditação, seja ela qual for, do silêncio, tá? Ou do silêncio ou com mantra, dependendo da que você se identifica, depois eu vou falar sobre isso, ela já vai te levar para tudo isso. Ela já vai harmonizar de você, ela já vai centrar você já vai começar a ter um valor diferente em relação às situações da vida. Você já vai... Uma das coisas que mais me impressionou com o tempo que eu fui meditando, que eu descobri, foi a compaixão. Eu comecei a ter uma compaixão pelo outro que eu nunca tive antes na minha vida. E vem de uma forma natural, você não precisa se esforçar para isso. Você não precisa buscar. A prática da meditação, ela traz isso. Ela traz mais concentração, ela traz mais foco, ela aumenta a sua criatividade de uma forma absurda. Ela te deixa muito mais intuitivo, mas é tanto que alguns anos atrás, eu tenho isso no meu site, eu dei uma entrevista. Lembra, tinha a revista Cláudia, nem sei se tem ainda, talvez tenha. A revista Cláudia, que muitas revistas acabaram, né, com o advento da internet, né, mesmo ficando forte assim. E então eu dei uma vez uma entrevista para a revista Cláudia, só falando sobre, ela estava fazendo sobre intuição. E como a meditação realmente ela deixa a gente mais intuitivo. É uma coisa assim, fora do comum, absurda de intuição. Tá? É uma coisa assim que até hoje eu às vezes me espanto. Então ela te torna mais criativo, mais intuitivo. Com a compaixão passa a ser uma coisa totalmente presente na sua vida. O foco, né? A sua qualidade de vida, o sono. E ela atua, como ela te centra, ela te harmoniza. Então você fica com seu sistema imunológico muito mais alto, muito. Nesse momento de pandemia, então, ela é excelente, porque claro, se você está equilibrado e está harmonizado, seu sistema imunológico fica lá no alto. Isso é comprovado por pesquisa, gente. Isso eu não estou falando da boca para fora, da minha ideia, não, são pesquisas. Então ela aumenta o seu sistema imunológico. Ela já se sabe que algumas dores, a meditação cura. Tem outras dores que não, mas já se sabe, comprovado por pesquisa, que ela já diminui em 50% qualquer dor. Tanto que ela é utilizada hoje em hospitais, em pessoas com câncer, para realmente diminuir a dor. Então, a meditação é utilizada hoje como coadjuvante em vários tratamentos de saúde. Em vários tratamentos de saúde, tanto aqui no Brasil como no mundo. Tá em vários hospitais. No meu site, www.sandrarosenfeld.com.br, lá no meu site, vocês encontram, tem uma parte de pesquisas, né? Que tem um outro nome, mas é pesquisas. E lá tem várias pesquisas que eu coloco, curtas, alguns vídeos, algumas sobre os benefícios da meditação na saúde, na vida em geral. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, realmente, agora voltando aos pensamentos, a gente não para a nossa mente quando a gente medita.
o que a gente consegue é desfocar a atenção para os pensamentos. Tanto é que quem medita aqui comigo, que eu faço a meditação antes dessa live, eu sempre digo o seguinte: se abstrai dos pensamentos, deixa os pensamentos passarem sem se envolver com eles, porque os pensamentos eles não vão parar. Porque nós temos uma mente pensante, graças a Deus, só que ela pensa demais. Então eu repito novamente, os nossos pensamentos, todo pensamento traz junto um sentimento ou uma emoção. Então nós estamos nesse momento com pensamentos do passado e do futuro e com emoções do passado e do futuro que não tem nada a ver com esse momento presente. Então é muito importante a gente ter essa consciência dos nossos pensamentos, para que você perceba e possa escolher. Eu não quero pensar nisso agora. Não tem a ver, nesse momento, eu estar com esse tipo de pensamento e essa emoção que traz. E a meditação, a prática da meditação, ela nos leva naturalmente a isso, tá? Então é a minha outra resposta, né? É possível silenciar totalmente os pensamentos quando meditando? Não, não é possível isso, a não ser com a prática, com o tempo por alguns segundos. Ou é claro, os monges, essas pessoas que ficam 8 horas, 7 horas do dia, que ficam em estado meditativo, que não é o nosso caso aqui no Ocidente. Isso é muito difícil para nós do Ocidente. Mas se você praticar meditação com disciplina todo dia, no mínimo 20 minutos, se possível 2 vezes ao dia, você vai chegar um momento que você vai ter esses segundos de vácuo, de não pensar em nada, e aí realmente você se conecta com o todo. Eu já vivenciei isso algumas vezes, eu vivenciei uma coisa assim, fora do comum, mas tem que praticar, né? Bom, quem quiser fazer pergunta, a gente pode fazer. Aí qual é a outra pergunta que eu fiz, né, que as pessoas me fazem? Qual a melhor técnica de meditação? Porque é chamado de escolas de meditação, né? No livro eu coloco isso. Tem a Theravada, tem a Zen budista, tem a chinesa, tem a hinduísta, tem meditação com mantra, tem meditação sem mantra, tem vários tipos de mantras, tá? Então, tem vários tipos. Qual é a melhor técnica? Não existe melhor técnica. Existe a técnica que você melhor se identifica. Essa é a melhor técnica, tá? Então, é importante você ver qual que você se identifica. Eu sempre digo, quando as pessoas me procuram e fazem essa pergunta, né? Qual é a melhor técnica? Eu digo o seguinte, olha, eu não sei qual é a melhor técnica para você. Para mim é a do silêncio. Eu conheci várias outras técnicas. Eu gosto da meditação do silêncio e é essa meditação que eu dou nos meus cursos. No meu curso eu dou uma meditação com mantra muito curta para a pessoa saber, para a pessoa conhecer. Mas não é a prática que realmente eu digo para levar para a vida quem faz o meu curso. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu vou dar uma palhinha aqui do meu curso. Eu convido a pessoa para fazer, quem nunca fez meditação, quem não conhece as técnicas de meditação, o que eu faço? Eu convido para fazer uma aula experimental comigo, antes de começar o curso, para ver se a pessoa se identifica com a técnica que eu ensino, né? E se identifica comigo. Porque para você fazer um curso de meditação, você tem que identificar com a técnica e com a pessoa que vai estar lá te ensinando. Isso é muito importante. Então, essa resposta, qual é a melhor técnica de meditação? É a que você se identifica. Porque qualquer meditação, qualquer técnica de meditação, se bem instruída, ela vai te levar para o mesmo lugar. Sempre através do autoconhecimento, ela vai fazer você alcançar o melhor de você e o melhor da vida. Então, não existe melhor técnica de meditação, existe aquela com a qual você mais se identifica, tá? Então, essa é outra resposta. Depois tem outra pergunta que eu fiz aqui que também me fazem muito. Que tem hora ideal para meditar? Tem horas que são melhores para meditar.
Só que eu vejo o seguinte, a gente tem que ter jogo de cintura e flexibilidade na vida, principalmente aqui no Ocidente. Então, qual é as horas melhor? Já que é ideal é você meditar 2 vezes ao dia. É de manhã, logo que acorda, tá? Então eu sempre digo o seguinte, para quem pode isso, antes de você sair da cama, antes de você sair do seu quarto, antes de você fazer qualquer coisa, não liga o seu celular, sabe? Não vai para a vida. Faz primeiro a meditação. Isso é que eu indico. Por quê? Porque você quebra o seu sono, né? Você saiu do sono, saiu de uma noite, então você muda o seu estado mental, você sai de um estado e entra em outro, você se prepara para a vida, se prepara para o seu dia, você começa o dia mais equilibrado, mais harmonizado. Tem pessoas que acordam muito ansiosas, angustiadas já. Eu, antes da meditação, eu tinha muito isso. Eu acordava angustiada, era uma coisa comum em mim. Sabe, eu acordava e teve uma época que eu passei por muitos problemas na vida, eu acordava angustiada. Depois que eu comecei a praticar meditação, que eu incluía a meditação na minha vida, eu fazia muito de manhã. Na hora que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era meditação. E é impressionante, porque nada mudava externamente, os problemas continuavam ali, mas eu já 5 minutos que eu estava meditando, acabava a angústia, na hora. Então ela já te prepara, ela muda o seu estado emocional e mental. Então o que acontece? Os problemas não mudaram, não acabaram, mas você mudou. Então você consegue lidar de outra forma. Eu vou aproveitar e vou dizer uma pesquisa que também já se sabe. Fizeram o seguinte, pegaram pessoas que meditam e pessoas que não meditam. E fizeram o seguinte, colocaram elas vivendo situações de estresse, iguaizinhas, tá? Situações de estresse ou de tristeza, mas principalmente foram situações de estresse. Essa pesquisa foi com situações de estresse. Elas vivenciaram situações de estresse, vendo filmes que levaram a essas situações, tá? Então, o que se percebeu, que já se sabe hoje, já é comprovado por pesquisa? Quando a gente vive uma situação de estresse, várias coisas acontecem fisiologicamente com a gente, né? O coração dispara, a pupila dilata, né? O coração dispara, o seu sangue circula mais rapidamente, porque você começa a ficar... O seu organismo te prepara, na verdade, para uma situação de fuga ou briga. É isso que acontece numa situação de estresse. Então, as pessoas que não meditam, elas demoram muito mais tempo para voltar ao normal fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente, do que as que meditam. É uma coisa impressionante do tempo como é diferente. As pessoas que meditam, elas entram naquela situação de estresse, já entram diferente das que não meditam, e sai muito mais rapidamente daquela situação. O organismo dela volta muito mais rápido ao normal. Então, claro que essas pessoas têm mais saúde, ficam com mais saúde, porque a gente tem muitas situações de estresse na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente dependendo do país, do estado e da cidade que a gente vive. Então, aqui no Brasil, então, no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer outro lugar, né? Tirando algumas cidadezinhas do interior, nós temos uma situação de estresse o tempo todo, né? Independente desse momento mais estressante ainda que nós estamos vivendo da pandemia, né? Então, é muito interessante isso. Então, eu sempre digo assim, medita de manhã na hora que acorda. E a outro momento, qual é o outro momento para meditar? É no final do dia. Mas não assim, muito logo antes de você dormir, porque às vezes quando você vai deixar para meditar na hora que você vai dormir, você não consegue meditar, você dorme durante a prática da meditação. E essa meditação do silêncio, ela não é uma meditação para você dormir, ela é que vai transformar a sua vida. Oi, Chico. O Chico fez o curso comigo. Ele sabe bem disso, né? Até ele agora, ele trabalha com coaching, ele é palestrante, ele deu um curso e me convidou para eu gravei para ele uma meditação rápida de relaxamento para ele colocar ali no curso dele. E ele fez o curso, ele
fez muito bem o curso, por sinal. Então, o que acontece? A ideal é você meditar na hora que acorda e antes de dormir, mas não logo antes, porque essa meditação, conforme eu estava falando, ela não é meditação para você dormir. Ela é uma meditação para você ficar acordado, porque ela é que vai transformar a sua vida. A meditação que você pode dormir é de relaxamento e consciência corporal. Essa meditação não, tá? Então o ideal, os horários melhores é na hora que você acorda, antes de você ir para a vida, antes de você ligar o celular e na hora e antes de dormir. Mas é o que eu falei, esse é o ideal. Mas nem sempre o ideal cabe na nossa vida aqui no Ocidente. Então eu não falo nunca, eu não imponho isso para os meus clientes de meditação e nem para ninguém. Eu falo que esse é o ideal. Né? Então quando me pergunto qual tem hora ideal para meditar, tem hora ideal. Só que nem sempre essa hora vai caber na sua rotina diária. Então o mais importante é você ver na sua rotina diária que horas você consegue incluir a meditação. Porque você tem que priorizar a meditação na sua vida. Na verdade, você tem que se priorizar. Você tem que aprender a se priorizar. Porque a pessoa mais importante nesse mundo é você. As pessoas têm que entender isso. Isso não é egoísmo. É porque quando você se prioriza, você consegue ter uma melhor qualidade de vida. Você consegue ter uma saúde melhor. E aí você vai até poder dar o seu melhor para as pessoas à sua volta. E quando você não se prioriza, você não consegue dar o seu melhor. Você nem sabe qual o seu melhor, né? Porque a prioridade vem com autoconhecimento. É autoconhecimento. Aliás, a meditação é autoconhecimento naturalmente. Então, você precisa se priorizar e ver, quando você se prioriza, onde que entra o seu tempo para meditação. E aí você vai encontrar o seu tempo. Por exemplo, eu tenho um cliente meu de meditação que tem uma vida muito atribulada. Então, o que ele fez? Vários, não é só um, mas estou dando o exemplo de um. O que ele fez? Ele é diretor numa empresa grande. A vida dele é toda, né? Ele tem a hora que ele acorda, porque ele vai correr, porque ele faz isso, para poder dar tempo dele fazer tudo o que ele tem que fazer. Inclusive, ficar em casa com os filhos e com a mulher. Então, o que ele fez? Ele começou a acordar 10 minutos mais cedo para incluir a meditação na vida dele. Então, ele não medita 20 minutos de manhã, ele medita 10, mas ele medita 20 à noite, 15, 20, aí depende do tempo dele, antes de dormir. Mas ele não sai de manhã sem meditar. Então, olha o que ele fez, ele se priorizou de tal forma que ele acorda 10 minutos mais cedo para poder fazer a meditação. Isso é priorizar, é se priorizar, porque é alguma coisa que você sabe que vai trazer um benefício muito grande para a sua vida e de quem cerca você, tá? A outra pergunta é, qual é? Tem posição certa para meditar? Isso tem. Tem posição certa para meditar. Essa meditação do silêncio não é para fazer deitado, a não ser aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de fazer sentado. São pessoas doentes, são pessoas com problemas muito graves, que não conseguem ficar sentados. Essas pessoas podem fazer de qualquer forma a meditação, porque é melhor meditar deitado do que não meditar. Mas o ideal da meditação é você fazer sentado. Pode fazer sentado numa cadeira, pode fazer sentado numa poltrona, pode fazer sentado no chão, pode fazer sentado numa almofada. Para os iniciantes ou para quem tem problema de coluna, pode fazer encostado. Quem não é iniciante vai aprender a desencostar. Fazer a meditação desencostado, com a postura ereta, porém relaxado, mesmo que você esteja sentado. Mas o ideal com o tempo é você desencostar. Você fica totalmente livre, tá? Você deixa o seu corpo livre, energeticamente, né? Nós temos os chakras, então você deixa livre. E o ideal é fazer desencostado. Existe técnica para desencostar.
porque senão vai doer a sua coluna. Tá? Então, se você vai fazer na almofada, existem almofadas próprias para meditação, que você encontra, se você botar no Google, almofada para meditação, vão aparecer várias. Então, eu sempre digo almofada de 12, 13 centímetros de altura, que ela no interior dela, ela seja, ela tem umas que tem umas espumas ortopédicas, sabe? Tem outras que tem trigo serrano, se não me engano é esse o nome que um aluno meu comprou. Tem formato redondo, tem formato de meia-lua. O importante é por quê que eu tô falando isso? Porque a almofada, ela não pode ser fofa demais, senão você vai fazer assim com o corpo e não vai meditar direito. Então ela tem que ter uma estrutura, tá? E com o tempo você aprende a desencostar, porque tem uma técnica para você desencostar. Tanto é que o meu curso de meditação ele tem 4 ciclos, dura em torno de 4 meses, porque cada ciclo tem 4 aulas e as aulas acontecem uma vez por semana. Porque você precisa de um tempo mesmo para conseguir chegar aos 20 minutos, para conseguir silenciar a mente, né? Então, nos 2 primeiros ciclos eu nem ensino a pessoa a desencostar, porque senão é mais uma preocupação para a pessoa, né? E realmente incomoda no início, para quem não está acostumado. Mas no 3º ciclo eu já ensino a desencostar. E depois que você aprende a meditar desencostado, você não quer mais saber de encostar, não consegue mais. Né? Algumas pessoas até duvidam isso no início do curso, falam, não é possível, eu vou conseguir desencostar. Vai conseguir desencostar. E realmente é a melhor posição que tem. Mas é o que eu digo, para quem tem problema de coluna, para quem não consegue no início, pode meditar encostado. O importante é que pode cruzar as pernas, seja na poltrona, seja onde for, pode. Mas você também, para quem não consegue cruzar as pernas, tem pessoas que não têm flexibilidade suficiente para cruzar as pernas. Não precisa. Você pode sentar numa poltrona, sentar numa cadeira, fazer com o pé apoiado, os pés apoiados no chão. O importante é que eles estejam bem espalmados no chão. Não fica na ponta do pé, nada disso. Fica bem espalmado no chão. Tá? Isso é que é importante. Aí você medita dessa forma. Eu gosto da meditação com olhos fechados, tá? Porque aí você está interiorizado, você não dispersa, tá? Então, essa meditação do silêncio é uma meditação para você fazer sentado ou sentada, tá? Não é deitado. Só aquelas pessoas que não podem fazer sentado. Tá? Eu tive um cliente que ele tinha sofrido, eu já tive alguns clientes, é muito comum as pessoas terem problemas de coluna. Só que tem problemas de coluna, principalmente eu tenho dor lombar, que quando você começa a meditar, você vai acabar com isso na prática da meditação. Você, durante a prática, mesmo desencostado, você não vai sentir dor. Mas tem pessoas que não, que tem problemas mais sérios de coluna. E aí pode fazer encostado o tempo todo. Porque tem pessoas que não conseguem desencostar mesmo, não tem problema. Agora, quem não tem problema nenhum de coluna ou que tem apenas uma dorzinha, pode fazer desencostado, mas tem uma técnica que eu vou anotar isso para na próxima, eu vou ver até se na próxima live eu ensino essa técnica para vocês, como é para desencostar, tá? Porque tem uma técnica, mas por enquanto façam, o que é importante é o seguinte, tem posição certa para meditar? Tem, sentado, tá? E agora a última pergunta que sempre me fazem e que eu vou falar aqui para vocês é quantas vezes por dia e por quanto tempo deve-se meditar? Deve-se meditar. Bom, quantas vezes por dia, eu já falei aqui, o ideal são 2 vezes ao dia. Esse é o ideal. Mas, novamente, eu vou dizer, só que o ideal, às vezes, não é o ideal para todo mundo. Principalmente aqui no Ocidente, que às vezes nosso dia é muito corrido, tem filho pequeno, né? Então, de repente, a pessoa não consegue. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não tenho a menor possibilidade de meditar de manhã, porque eu já acordo muito cedo, eu tenho filhos pequenos, tenho que arrumar, tenho que botar para a escola, né? Eu não consigo. Aí a pessoa, mas eu consigo à noite, a pessoa diz. Então tem gente que só consegue à noite. Tudo bem, é melhor meditar uma vez do que não meditar,
já vai sentir. Se fizer todo dia, já vai sentir. Agora, o ideal é 2 vezes, uma de manhã e outra à noite, ou 2 vezes em algum momento do dia. Esse é o ideal. Mas se não puder, medita uma vez, tá? Aí, por quanto tempo deve se meditar? No mínimo 20 minutos. No mínimo 20 minutos. Isso as pesquisas mostram, tudo é pesquisa, tá? Elas pegam e mostram que 20 minutos é onde você consegue ir obtendo as maiores transformações em você. Só que nem todo mundo consegue chegar a 20 minutos. Novamente, a gente tem que respeitar cada pessoa. Novamente, a gente tem que ter flexibilidade, jogo de cintura, tá? Então, eu tenho clientes meus que só conseguiram chegar aos 10 minutos. Conseguem entrar profundamente em meditação com 10 minutos. Tem outros que conseguem chegar aos 20. Tem outros que passam dos 20. Tem outros que ficam no 15. Então, é encontrar o seu tempo, desde que você perceba que você consegue aprofundar naquele tempo. Agora, o ideal são 20 minutos. Tá? Esse é o ideal, é um mínimo 20 minutos. Só que é o que eu estou falando, o ideal para uns não é o possível para outros. Tá? Eu tenho, por exemplo, clientes meus que não conseguem sair da contagem. É ruim isso? Não, porque a contagem, que é aquela que eu dou aqui que eu dou sempre nos 2 primeiros ciclos, a contagem é como se fosse um mantra, entre aspas. Então tem pessoas que usam porque falam para mim o seguinte: olha, eu me dou muito bem com a contagem, eu consigo ficar presente, eu consigo ficar interiorizado, eu já cheguei a um ponto que eu não penso em nada, eu não me envolvo, não é que eu não penso em nada, eu não me envolvo nos pensamentos, e já fez uma diferença absurda na minha vida. Então, tudo bem, tá ok, né? Então, medita com a contagem. Porque tem pessoas que não conseguem ir para o silêncio, meditar no silêncio. Porque a mente não para de tal forma que não consegue. Então, tudo isso é flexibilidade que a gente tem. Eu, no meu curso, eu vou acompanhando de perto, eu consigo ver. Mas você, se não quiser fazer algum curso, se não quiser fazer, não tem problema. Tenta sozinho. Né? Acompanha aqui as minhas lives. Eu não posso evoluir nas lives como um curso. Por quê? Porque toda hora está entrando alguém novo. Então não tem. Essa live que eu faço às terças-feiras, na verdade, é a meditação voluntária que eu fazia na casa de Padre Pio presencialmente toda segunda-feira. Já faz há 10 anos. Eu trouxe para cá para as lives. Tá? Então você pode também ir meditando nessas minhas lives e levando isso para a sua vida. Agora, ninguém começa com 20 minutos, não é assim, tá? A gente começa com 5 minutos, eu sempre começo assim no meu curso, que chama-se Foco Pleno. Com 5 minutos no primeiro ciclo, aí no segundo ciclo passa para 10, no terceiro ciclo para 15, no quarto ciclo para 20. Então, você também pode ir gradativamente aumentando o tempo, tá? Começa com 5 minutos. Ah, tô bem com 5 minutos, já tô fazendo. Nossa, tô me sentindo muito confortável com 5 minutos. Aí aumenta para 7. Depois aumenta para 10. Porque é importante você mudar o tempo e aumentando o tempo conforme você se sinta bem com aquele tempo, porque aquele tempo já está fácil para você. Porque apesar da pessoa dizer 5 minutos é fácil, não, vai ter dias que é fácil e vai ter dias que não é, tá? Vai ter dias que no mesmo dia você faz de manhã, vai ser super fácil e de repente naquele dia à noite você vai dizer, caramba, minha mente não parou. Ou então você vai ficar assim, nossa, hoje tá difícil. Será que eu botei o celular para despertar mesmo com 5 minutos? Será que eu esqueci? Tô louco para abrir o olho, tô louco para parar. Mas não para. Marcou 5 minutos no seu celular, bota bem baixinho para despertar, fica os 5 minutos. Marcou 10, fica os 10. Porque eu sempre falo o seguinte, nós fazemos parte da natureza e nós somos como a natureza. Então, como é que é? Um dia faz sol, outro dia chove, um dia faz calor, outro dia faz frio, um dia venta, outro dia não venta, um dia o mar está calmo, outro dia o mar está revolto. Nós mudamos o nosso estado mental várias vezes ao dia. Uma hora a gente está meio triste, outra hora a gente está alegre, uma hora a gente está rindo, outra hora a gente está irritado. Então, a mesma coisa é com a meditação. Vai ter dias que vai ser mais fácil, o tempo vai passar rápido.
E vai ter dias que parece que os minutos não passam. O importante é você persistir. Marcou 5 minutos? Fica 5 minutos. Marcou 10 minutos? Fica 10 minutos. Porque tudo que você pratica, eu vou encerrar com isso, tudo que você pratica na meditação, você leva para a sua vida naturalmente. Esse é o grande lance. Por isso as modificações. Então, se você marcou 5 minutos e fica os 5 minutos, você fica mais resistente às dificuldades na vida. Sabe? Quando você consegue, você vai ficar 5 minutos e você vai ficar ali, independente de, tá ruim, mas você fica, nossa, você fica mais resiliente, você fica mais forte para enfrentar as dificuldades, os imprevistos, as dificuldades, as coisas que acontecem, as pessoas que aparecem na nossa vida e que de repente estão ali, caramba, que difícil lidar com essa pessoa, mas você fica mais resiliente, você fica mais forte. E na meditação é assim, tudo que você pratica na meditação, você leva naturalmente para a sua vida. Por isso que a meditação é uma ferramenta tão valiosa. Então eu encerro hoje aqui com isso. Namastê e até terça-feira que vem. Segunda-feira tem a live das entrevistas que eu faço às 19 horas. Próxima segunda vai ser com a Alice Tamborideg, que é advogada e foi deputada por mais de 20 anos. E ela vai falar sobre homem e mulher na sociedade, na vida. Vai ser bem interessante. E na terça-feira, tem que acabar, na terça-feira eu tenho então a meditação que eu dou aqui às 18h30 e depois às 20 horas essa live que eu estou fazendo, que é dicas e reflexões para viver melhor. Um beijo para vocês, vai ficar gravado aqui, tá? Depois vocês podem compartilhar, tá bom? O máximo que vocês puderem, é bom compartilhar. Adorou, Karina? Eu também. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Beijo, beijo, Cláudia, beijo todos, tá? Obrigada pela presença. Boa noite.